Boa tarde a todos, espero que todos vocês estejam bem, na medida do possível, é claro, devido a essa pandemia que tem atingido a todos nós, né? Bem, hoje nós vamos trabalhar dois temas importantes e temas que são muito relevantes no processo de alfabetização das nossas crianças. Primeiro, um que a gente já vem trabalhando há bastante tempo, que é a questão do lúdico no processo de aprendizagem dos alunos. Nós sabemos que o brincar, o livro paradidático, o teatrinho, jogos, né? Tudo isso é muito importante no processo de aprendizagem das crianças. Hoje, especificamente, nós vamos estar trabalhando a questão dos livros paradidáticos nesse processo de aprendizagem das crianças. Também vamos entrar na conversa sobre o trabalho com as emoções primárias inerentes ao ser humano. Vamos trabalhar também esse tema das emoções. E essas emoções primárias são alegria, tristeza, raiva e medo. Então, são esses dois temas que a gente vai estar trabalhando hoje, ok? O objetivo dessa aula é de estimular a capacidade da criança de ouvir e compreender, refletir sobre a importância da utilização dos livros paradidáticos como fonte de aprendizagem, a valorização do livro como fonte de conhecimento e entretenimento, o despertar na criança o interesse pela leitura e, por fim, a gente vai falar um pouco sobre compreender e respeitar os sentimentos e as emoções básicas do ser humano e o porquê se trabalhar sobre essas emoções com a criança desde o início, desde pequenininha, tá bom? Então vamos lá, eu fiz para vocês e para mim também um resuminho e aí conforme eu vou lendo o meu resumo, a gente vai debatendo, eu vou comentando cada partezinha, tá bom? Vamos lá. Quando lemos para uma criança, mesmo ela sendo bem pequena, ela faz uso da imaginação. E isso estimula importantes mecanismos cerebrais que ajudarão na memorização e no desenvolvimento tanto físico quanto emocional da criança. Então, assim, quando a gente vai dentro de sala de aula, fazendo nossa rodinha de leitura com nossos alunos, é muito mais, essa leitura vai além do que só uma distração, do que só um momento para eles ficarem calminhos, sabe? É tão importante a leitura para a criança, desde pequenininho, em casa e tudo mais, porque quando a gente está lendo para a criança, quando ela começa a imaginar a historinha na cabecinha dela, importantes processos e mecanismos cerebrais são ativados, sabe? Então, assim, quando esses mecanismos são ativados no cérebro, porque a criança vai estar imaginando, isso vai ajudar a criança a criar memorização, sabe? Então, assim, não é só uma brincadeira, não é só uma distração, não é só um momento que as crianças vão ficar quietinhas escutando a história que a gente está contando. É muito importante por conta desses mecanismos cerebrais que são ativados quando a gente lê para eles, ok? E com isso, a gente vai estar estimulando, né, a capacidade da criança em prestar atenção, em ouvir, em criar a própria história dentro da mente dele, ok? Mas aí a gente pensa assim, nós como educadores, como alfabetizadores, a gente pode chegar em sala de aula, oba, hoje eu vou dar um livrinho para os meus alunos, vou ler uma historinha. Não, é muito mais do que isso, sabe? É super importante ter toda uma preparação antes da gente escolher, da gente pegar um livro. É preciso a gente fazer a escolha desse livro. Então tá.
O papel do professor na seleção dos materiais a serem utilizados como recursos pedagógicos em sala de aula deve ser criterioso. Desculpa. Todo material precisa ser observado e analisado antes de ser utilizado. É necessário levar em conta o nível de desenvolvimento da turma, bem como a faixa etária em que ele se encontra. Então, olha só, conforme eu estava falando, não adianta a gente pegar o livrinho, cheguei na sala de aula, fui lá na estante, escolhi qualquer historinha para contar. É preciso uma preparação antes, sabe? É preciso um cuidado na seleção desse material e na qualidade do material que a gente vai estar apresentando para os alunos. Por quê? Porque, olha só, dependendo do material, a criança ainda não está preparada para entender o que a história tá querendo te dizer, ela não vai estar preparada, ela não vai conhecer ainda os vocabulários, por mais que a gente vai estar apresentando vocabulários novos, mas dependendo da história, são vocabulários que não cabem para as crianças, né? Não cabe na faixa etária dela. Mesma coisa da história, de repente não é uma história que não é para criança, é uma história para um pré-adolescente, para um adolescente, né? Então, assim, a gente tem que ficar muito atento nas escolhas desse material, ok? Mais uma parte aqui do nosso resuminho. O papel do educador na escolha do material a ser utilizado, principalmente em turmas de alfabetização, é de fundamental importância, pois é através da sensibilidade crítica e escolhas acertadas que o desenvolvimento intelectual da criança está, de certa forma, assegurado. É necessário uma seleção seguindo alguns critérios que contemple a fase do desenvolvimento da criança e a faixa etária, os objetivos pretendidos com a ação da leitura e o processo de interação do educando com as atividades propostas. Então, assim, envolve muita coisa, né? Então, assim, a faixa etária que ela está, o desenvolvimento, a fase que a criança está, se é uma criança que está no pré, se é uma criança que já aprendeu a ler, está aprendendo a ler. Então, assim, é super importante, certo? A gente está fazendo a escolha desse material. Então, assim, já expliquei por quê, né? Porque a criança, às vezes, não está preparada para aquela leitura, não tem idade para compreender aquele tipo de leitura, né? Então tá. É através da leitura que ela conhece novos termos e amplia seu vocabulário. E no momento que ela ouve essa leitura e que ela cria a imaginação, na imaginação dela, toda aquela historinha, onde ela imagina toda aquela historinha, ela vai aprendendo novos vocabulários, novas expressões. E isso tudo que ela vai aprendendo com a leitura vai ser muito utilizado no momento que ela for começar a escrever. Então, assim, quanto mais a gente lê para ela, mais palavras ela vai conhecer, mais acesso a termos, a imaginação, a conteúdos ela vai ter, e isso vai ser um suporte para aquisição e desenvolvimento da escrita dela. Então, assim, é super importante, a gente tem que fazer a leitura de histórias para a criança, para o desenvolvimento dela, ok? E aí é onde a gente escolhe os livros paradidáticos, ok? Fui lá, escolhi, e é importante ter imagens, é importante as crianças manusearem esses livros, sabe? Elas terem realmente o acesso àquele livro. Vou ler mais uma partezinha aqui do meu resumo para vocês. Vamos falar das ilustrações. As ilustrações que fazem parte dos livros têm por objetivo instigar a curiosidade das crianças, chamando a atenção deles para o manuseio dos livros e, consequentemente,
desenvolve neles o interesse pela leitura. Então, um livro assim mais colorido, um livro com desenhos, isso tudo vai chamar a atenção deles, vai estar instigando eles a conhecerem a história. Então, assim, é importante, tanto que os livros, a gente sabe que os livros infantis são muito ilustrados, são bem coloridos, porque tem uma função isso. A função é de instigar, é de prender também a atenção da criança. As ilustrações servem para exemplificar o conteúdo do texto, não só no livro infantil, como também nos outros textos. É importante as imagens, porque vai exemplificar o que a gente está lendo. E para a criança, então, é mais importante ainda, porque a gente vai ler o livro e vai estar mostrando as imagens para elas. E nisso vai estar instigando e vai estar fazendo com que aquelas imagens vão dar o exemplo do que eles estão lendo, do que a gente está lendo para eles, ok? É muito importante e fundamental o papel do professor, principalmente o alfabetizador, no desenvolvimento do gosto da leitura. Sabe, quando você lê com prazer para a criança, quando você mostra o quanto interessante é aquela leitura, quando você mostra que é bom, porque a gente imagina, a gente cria, a gente vive outros mundos, isso é extremamente importante para a criança. Então, assim, e nós como educadores somos importantes nesse processo, porque muitas vezes é a gente que vai estar apresentando as leituras para os nossos alunos, porque às vezes em casa eles não têm, né? Infelizmente. Às vezes, então, assim, quando for fazer, que faça com muito prazer, que não seja aquela leitura chata, que desde o início seja algo que realmente contemple a imaginação da criança, ok? Eu vou apresentar para vocês uns livros que eu gosto muito de trabalhar com as crianças quando eu venho falar das emoções básicas. Existe no mercado vários livros, sabe, que vocês podem estar pesquisando e trabalhando em cima deles, mas eu tenho uma coleção muito bacana, que é a coleção Sentimentos, o nome dessa coleção, da uma autora estrangeira. Eu vou pronunciar aqui, eu não sei se eu vou estar pronunciando correto, ok? Jane Bigham. E eu tenho a coleção dela que eu comprei uma vez para minha filha e eu acabo utilizando com outras crianças também, que fala de todos os sentimentos. E é muito bacana. Fala da felicidade, do medo, da raiva e da tristeza. Então hoje eu escolhi ler para vocês, ler não, que eu acho que nem cabe aqui eu fazer a leitura do sentimento triste. Mas quando você for trabalhar com a criança, você pega por dia, né? Cada tema, cada sentimento, cada emoção, para conversar com eles, ok? Eu vou dar uma lida aqui no resumo, o que eu separei pra gente sobre os sentimentos, as emoções, sobre se falar com a criança, desde também de bem pequeno, sobre as emoções, né? Essas emoções básicas. Primeiro, as emoções básicas dos inerentes ao ser humano são essas que eu já te falei, né? O medo, a raiva, a tristeza e a alegria. São os sentimentos básicos. E depois, conforme vai se desenvolvendo a criança, ela vai entendendo os outros sentimentos, né? Então tá, vou dar uma lidinha aqui para vocês. Nossos comportamentos são frutos de emoções e quanto mais eles forem reconhecidos e compreendidos, mais teremos escolhas sobre como nos comportar. Isso é muito importante, porque as crianças ainda não conhecem o que sentem, sabe? Então, assim, às vezes elas estão irritadas porque estão com raiva e aí fazem birra. Ou tão triste, fica quietinha no canto e não sabe dizer por quê. Então, assim, é super importante desde pequeno a gente estar trabalhando essas emoções com a criança para elas compreenderem e saberem
escolher como se comportar diante daquele sentimento, sabe? Porque a gente vê lá na frente que muitos adultos não sabem lidar com seus sentimentos de perda, sentimentos de frustração, principalmente perda, frustração, que aí se torna um problema na vida da pessoa. Então isso é super importante, tá? Se trabalhar desde o início. O choro, a desobediência, a agressividade e outros comportamentos indesejáveis da criança são reações comportamentais aos sentimentos não compreendidos por ela, que são traduzidos de forma desordenada e impulsiva. Ao reconhecer o próprio sentimento, a criança aumenta sua consciência e consegue perceber as outras alternativas que tem para lidar com a situação. Então a criança vai lá, tá com raiva porque o amiguinho pegou o brinquedo dela. Você tem que estar trabalhando essas emoções com os seus alunos, porque, olha só, não precisa ficar com raiva, não precisa catar do amiguinho, tem que trabalhar e ela vai aprender a se comportar quando ela reconhecer o que ela está sentindo é raiva, porque o amiguinho pegou o brinquedinho dela. Então, trabalhar isso em sala de aula é super importante. Reconhecendo os seus sentimentos, a criança passa a identificar os sentimentos das outras pessoas também, o que é a base da empatia, condição essencial para uma boa relação social e o desenvolvimento de outras habilidades importantes para a vida. Então, quando ela reconhece os sentimentos, se reconhece nesses sentimentos, ela passa a conhecer os amiguinhos também. Então, quando ela vê um amiguinho triste e ela sabe o que é tristeza, ela vai até o amiguinho, dá um abraço, pergunta por que o amiguinho está triste. E isso cria na criança, quando ela passa a conhecer esses sentimentos, cria empatia, se preocupar por outro, porque ela já sabe o que é, ela já conhece aquele sentimento, ela consegue se colocar no lugar do amiguinho. Então, assim, é super importante estar trabalhando isso por todos esses motivos, certo? Eu vou demonstrar aqui o livro que eu falei com vocês. Dentro do próprio... Quando você lê uma história para tua criança, depois você pode, dentro dessa história, fazer um questionamento. Por exemplo, nesse livro aqui que fala sobre a tristeza, você vai lendo e vai demonstrando as figuras, e aí você vai perguntando o que você acha, por que você acha que o amiguinho está sentindo? Como que você faria para poder ajudar o amiguinho? Você já se sentiu triste? Qual foi a última vez que você se sentiu triste? Então, assim, dentro da história que você vai estar contando, independente da emoção que você vai estar trabalhando, você vai fazer questionamentos para as crianças estarem dialogando com você e passando a entender o que elas sentem também, que é normal, que faz parte do ser humano, que todo mundo sente, entendeu? Então, assim, é super importante você estar junto com a leitura, tá falando disso, porque é uma maneira mais fácil, né, de você entrar nesse mundo, entrar por esse caminho. Então, através do lúdico, através da leitura didática, você pode estar trabalhando com esses sentimentos que vai fazer uma diferença enorme na vida dessas crianças no final, quando eles estiverem adultos. Então é isso, gente. Nessa aula a gente trabalhou a questão da importância dos livros paradidáticos, né, na alfabetização. Então a gente aprendeu que tem mecanismos que são ligados em seu cérebro que vão ajudar depois no processo de memorização dos mesmos. A gente viu que com a leitura as crianças aprendem novas palavras, novos termos. Com a leitura, ela aprende a valorizar o livro, através de uma boa leitura, ela vai também aprender a gostar. Então, assim, cabe a nós proporcionar aos nossos alunos
esse prazer da leitura, sabe? Então, assim, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham contribuído para o aprendizado aí de vocês, para quando vocês forem dentro da sala de aula, estar trabalhando com seus alunos. Ok? Obrigada, boa tarde.